Quando eu venho de Luanda, eu não venho só. Quando eu venho de Luanda, eu não venho só. Quando eu venho de Luanda, eu não venho só. Quando eu venho de Luanda, eu não venho só. Acho importante contextualizar institucionalmente o projeto de extensão universitária Capoeduc Itinerante, interfaces entre educação e patrimônio cultural e material, que foi realizado aqui na Unicamp de janeiro a... nós estamos em outubro, até o mês passado. Esse projeto de extensão ele foi contemplado por um edital lançado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, PROEC, o edital PEC 2017. Então, nós tivemos apoio institucional nesse sentido. É importante dizer também que eu sou professora da Faculdade de Educação e do grupo de pesquisa FALA, que envolve a discussão sobre educação, linguagens e práticas culturais. Esse grupo de pesquisa FALA, ele faz parte da linha 8 de pesquisa, que é Educação e Arte, do programa de pós-graduação em educação aqui da Faculdade de Educação da Unicamp. Então, essa é a contextualização do projeto que foi realizado. Nós tivemos uma equipe composta por mim, professora Jaqueline Mendes, aqui da FE também, que é do grupo de pesquisa FALA, a professora Renata Ciero, que é do Unisal, e o Leandro Del Caro, que é um graduando em Ciências Biológicas, aluno nosso, fazendo iniciação científica. Esse projeto, ele é uma das frentes de investigação e estudos do grupo de pesquisa FALA, que envolve, investiga e se apoia teoricamente, busca como uma referência teórica o pensamento decolonial e inclusivo, além de estudos pós-coloniais. Esse conjunto de estudos ele é muito importante para a gente, sobretudo por a gente se interessar em experiências afrodiaspóricas, como é o caso da capoeira, mote desse projeto de extensão universitária que foi realizado. Bem, esse projeto ele teve como objetivo central criar espaços de diálogos entre saberes acadêmicos e não acadêmicos. Saberes acadêmicos envolvendo essa equipe da universidade e saberes não acadêmicos envolvendo vários espaços, vários núcleos de trabalho com a capoeira no universo de Campinas. Nós procuramos com isso, digamos, um deslocamento não só geográfico, sair da Unicamp, né, para dialogar com comunidades, mas também simbolicamente, digamos, criar trânsitos numa ponte que distancia, né, o universo acadêmico, os conhecimentos produzidos na universidade e muitos saberes que estão presentes nas práticas culturais afrodiaspóricas, como é o caso desse projeto, tendo como recorte a capoeira. Há uma compreensão que nós temos que a capoeira, enquanto um patrimônio cultural e material, ela promove processos formativos, portanto ela educa,
né? Uma educação que se faz em espaços não formais, ou seja, uma educação que se faz em espaços fora da escola. Para muitas pessoas é uma educação que promove uma referência para a vida, inclusive uma referência profissional, porque muitas pessoas acabam abraçando a capoeira como uma atividade profissional, né? E isso, para comunidades que estão distanciadas do centro, comunidades identificadas como em periferia, é muito importante haver esses espaços educativos, formativos de trabalho, sobretudo um trabalho que se refere a um acervo, né, desenvolvido aqui no Brasil, né, por africanos que foram escravizados num período de colonização escravocrata. Esse acervo, ele atravessa, né, o tempo histórico. Nós chegamos hoje a capoeira sendo um patrimônio cultural da humanidade, mas a capoeira inicialmente, quando ela começa a ser desenvolvida por africanos escravizados, a capoeira foi extremamente perseguida. As pessoas, os negros identificados como capoeiras, eram presos, né? A gente sabe que a capoeira entrou para o Código Penal da República do Brasil em 1890, mas muito antes disso eles eram presos por vadiagem, por capoeiragem. E aí a gente tem aí digamos assim, o desenvolvimento dessa prática cultural que chega a se tornar, obviamente, à base de muita luta, né, e resistência dos grupos periféricos, né, que praticam capoeira. Esse acervo se tornou um patrimônio cultural do Brasil e da humanidade, né? Então, isso significa dizer que a capoeira, ela nos conta, não é? Elementos, ela nos conta partes importantíssimas da nossa história, ela integra a memória coletiva, né, do Brasil, e são conhecimentos importantes para contribuírem com a formação inclusive escolar, né? A gente acredita que muitas práticas afrodiaspóricas, elas têm uma grande contribuição a dar com os conteúdos curriculares escolares, né? Justamente por elas nos contarem, por elas resgatarem e revitalizarem uma memória coletiva de grupos, né, que foram e são, em grande medida, silenciados, excluídos e marginalizados, como foram e são, né, ainda, digamos, as pessoas envolvidas com a cultura negra ou a cultura afro-brasileira, né? Então a capoeira, ela, de um modo direto e indireto, ela problematiza a questão do racismo estrutural, né? Porque falar de capoeira é falar de uma luta pela libertação, uma luta por uma afirmação de humanidade, né? Uma luta por uma cultura, né, que precisa ser reconhecida também pelo universo acadêmico, também pelos espaços legitimados, né, instituídos como espaços formais de produtores de cultura. Então, a ideia de criar espaços de diálogos entre saberes acadêmicos e não acadêmicos tem a ver com o pensamento decolonial inclusivo, no sentido em que a gente busca um deslocamento dessas noções centro e periferia, busca um deslocamento de representações e condições de produção de conhecimento eurocentrados, né? Condições eurocentradas de conhecimento, quando a gente optou por uma metodologia de itinerância. Então, o próprio título do trabalho traz Capoeduca Itinerante, nos diz que a capoeira educa,
nos diz também itinerante, teria a ver com a metodologia que nós optamos, que foi sair da universidade, né, e estar com várias comunidades de capoeira. E a partir disso, ouvir dessas comunidades temas que foram do interesse das comunidades para serem discutidos. Nós usamos documentários e nós fizemos rodas de conversa. Então, houve uma preocupação durante todo o desenvolvimento do projeto da gente desenvolver, estabelecer um modo relacional horizontalizado, muito próximo ao que o Boaventura de Souza Santos, um sociólogo português, chama de ecologia de saberes, né? E também na perspectiva de criar escuta, né, e diálogos com o que também o Boaventura chama de epistemologias do Sul, entendendo o Sul não como lugar geográfico, mas Sul como um universo que foi produzido como ausente, né? Ainda falando do título do projeto, Capoeduc Itinerante, Interface entre Educação e Patrimônio Cultural e Material, interface diz respeito a convidar as comunidades de capoeira a pensar em temas que dissessem respeito a elas mesmas, né, às práticas desenvolvidas em cada comunidade, entendendo que essas comunidades de capoeira desenvolvem processos formativos. Então, os diálogos também tiveram a finalidade, ou visaram, digamos, empoderar ou fortalecer as pessoas que trabalham nos grupos de capoeira a entenderem o seu papel de educador e o papel político que isso implica na sociedade contemporânea, né? Porque, afinal, a capoeira e todos nós somos desse mundo e nós somos o tempo todo, digamos, capturados, né, por valores contrários a valores e princípios do nascedouro da capoeira, né? Enquanto afirmação de liberdade, afirmação de humanidade, né? Então também houve esse propósito. Dito isto, eu vou relembrar aqui os momentos e os temas que foram desenvolvidos em cada encontro. Em janeiro, a gente realizou um encontro na região do Campo Grande, com o responsável por esse trabalho, o professor Castanha, do Capoeira Ibeca, e o tema foi fazer uma discussão sobre a perspectiva histórica da capoeira. E aí nós assistimos um documentário sobre capoeiragem, práticas de resistência no Rio de Janeiro. Em fevereiro, a gente foi para a região do São José, no Instituto Pernas pro Ar, e o tema lá indicado pela comunidade foi infância. E aí nós assistimos o documentário Invenção da Infância e o episódio Tanza no documentário Crianças Invisíveis. Lembrando que a gente assistiu, o tema era indicado pela comunidade anteriormente, a gente escolhia os documentários e depois do documentário a gente fazia uma roda de conversa e uma avaliação do encontro. E essas foram as etapas que nós realizamos em todos os encontros. Em março, a gente foi para o núcleo de trabalho do Capoeira Ibeca em Nova Campinas, cujo responsável é o contramestre Paulo Costa. O tema indicado por eles foi ancestralidade. Nós assistimos o documentário Jogo de Corpo, produzido pelo mestre capoeira Cobra Mansa, onde ele faz uma viagem à África, visita várias comunidades buscando possíveis raízes, né, ancestrais
na capoeira. Em abril, nós fizemos o encontro em Valinhos, em rede, onde o tema proposto foi a arte capoeira. Nós assistimos documentários sobre arte, sobre samba de roda, e fizemos uma discussão dessas proximidades e distanciamentos, até onde a capoeira é arte, até onde ela é luta, uma discussão muito complexa que, enfim. Em maio, nós tínhamos um encontro agendado para acontecer em Hortolândia, no núcleo de trabalho do professor Vadinho, do Capoeira Ibeca, mas nós tivemos que cancelar o encontro por conta da greve dos caminhoneiros. E aí, em junho, nós realizamos 2 encontros, com a presença do mestre Flávio Saudade. Um foi na Casa do Lago, na Unicamp, e o outro foi no Espaço Capoeira Ibeca, no Taquaral, onde ele socializou a experiência que ele vem tendo no Congo, na República Democrática do Congo, em África, e no Haiti, com o projeto Gingando pela Paz. Mestre Flávio entende a capoeira como uma tecnologia social potencialmente capaz de resgatar crianças e jovens em situações de conflito armado, né? Nessas 2 regiões mencionadas. Em setembro foi realizado finalmente um seminário de encerramento, cujo título foi Quando Venho de Aruanda, Não Venho Só, Capoeira e Educação. Foram 2 momentos, um momento num período que aconteceu aqui na Faculdade de Educação da Unicamp, em outro momento à noite aconteceu na Vila União, onde nós tivemos 2 mesas redondas, né, no período da tarde uma mesa redonda e à noite também, composta pelas lideranças, pelos responsáveis dos trabalhos que participaram do projeto como um todo, né? Então foi um momento de partilha e discussão, avaliação e discussão, onde nós pensamos sobre os desdobramentos possíveis desse projeto, né? Uma vez realizado, e agora? O que a gente faz com isso? O que a gente quer fazer, né? Quais são as possibilidades e os desejos de haver continuidades, né, das discussões, enfim. E aí a gente queria ouvir isso das pessoas, porque afinal de contas esse projeto ele foi construído de maneira coletiva, né, e portanto a avaliação também precisava ser, e se houver continuidade, eu espero que haja, também. Para nós foi muito interessante, foi muito importante a participação no Capoeduca itinerante. Só tenho a agradecer a Norma, né, a professora Norma e a toda a equipe do Capoeduca, e dizer que foi muito importante, né, esse momento de compartilhar um pouquinho da nossa trajetória, do trabalho que nós estamos desenvolvendo com o Gingando pela Paz no Haiti, no Congo, né, e foi muito importante também conhecer pessoas que desenvolvem trabalhos tão interessantes quanto e tão importantes quanto também na área da cultura, né, não só na capoeira. Iniciativas como o Capoeduca itinerante são importantes, sobretudo nesse momento em que o mundo realmente está passando por esse processo de informação, onde o acesso à informação é tão importante, né, para que a gente possa melhorar as nossas metodologias e melhorar as nossas ideias, né? Então é importante a gente encontrar pessoas que também estão nesse processo e nessa caminhada. E eu, particularmente, espero que o movimento continue, né, que ele ganhe mais força e que talvez ele possa também visitar outros estados, né, reforçando também esse processo de discussão e esse fortalecimento dessa rede em outros estados, em outros ambientes também, e não somente em Campinas e em São Paulo. Mas seria interessante que nós pudéssemos também oportunizar para outras pessoas que estão aí na pegada, trabalhando forte, né, pela cultura, né, pelo bem, pelo social, pela capoeira, para que eles também possam compartilhar nessa construção
dessas ideias e dessa proposta. Então seria muito importante que esse movimento, que essa proposta continuasse, ganhasse força e que atravessasse fronteiras também, não só no Brasil, de repente, quem sabe no Haiti, no Congo, em outros países que tem também um pessoal que está buscando conhecer, renovar e ter acesso a outras formas de pensar e de fazer. Itinerante, é um projeto maravilhoso que eu tive a oportunidade de participar esse ano, que veio acontecendo em diferentes escolas. A maior parte foram escolas de capoeira, mas também teve alguns espaços culturais. E esse formato foi maravilhoso porque, além das pessoas discutirem sobre capoeira e educação, possibilitou nós de conhecermos outras escolas, conhecermos uns aos outros, ajudar na nossa capacitação quanto capoeirista, quanto ser humano, quanto cidadão, né? É uma continuidade dos nossos mestres, nossos antepassados, que eles vêm fazendo isso de uma maneira informal, e dessa vez a nossa academia, né, a escola, a universidade, está vindo até a nossa realidade, que é a nossa comunidade. Então, para mim, foi maravilhoso, foi uma grande valia estar participando desse projeto. Foi uma experiência muito interessante e acredito que muito importante para todos que participaram, né? O Capoeduca itinerante, na minha visão, foi um grande convite a gente olhar, né? A gente ampliar o nosso olhar sobre a capoeira. Quando a gente esteve em diferentes lugares, a gente vai aprender a lidar com a diferença de uma maneira muito mais interessante, onde que a gente pega e vê que apesar de diferentes, nós todos somos capoeira. E a capoeira é muito mais do que o olhar particular de cada um, a maneira com que cada um trabalha a capoeira. A capoeira é uma experiência prática, que só quem vive consegue realmente traduzir o que sente ali na capoeira, né? A capoeira que é esse patrimônio da humanidade, destacando que no Brasil a gente tem tanta cultura brasileira, tanta cultura popular brasileira, e são só 5 os patrimônios da humanidade que são brasileiros. Então, a importância da capoeira nesse contexto é imensa. E muitas vezes aqui no Brasil, né, a gente tem pessoas que ficam apenas com a sua visão do que é capoeira, sem realmente perguntar para um capoeirista, para um mestre de capoeira, o que é capoeira. Eu não acho que todo brasileiro deveria de aprender capoeira, não. Mas saber o que é capoeira de fato é importantíssimo. E o Capoeduca oportuniza isso, a ajudar a conscientizar os capoeiristas que praticam, e principalmente aqueles que dão aula de capoeira, de que é importante discutir a capoeira, entender a sua história, a sua origem, a importância dos mestres, e também a comunidade, a universidade, de conhecer a capoeira a partir do olhar do capoeirista, que é o que o Capoeduca oportunizou para nós. Bem, o que eu posso dizer é que a avaliação foi extremamente positiva. Uma das características bastante destacadas foi o fato do projeto ter saído do campus da universidade e poder ir às comunidades para estabelecer diálogos, né, e também trazer a comunidade para cá, ou as comunidades para cá, para poderem subir à mesa, né, participarem de uma mesa redonda no Salão Nobre, na Faculdade de Educação, para falar de suas experiências. E aí a capoeira já estava presente nessa comunidade por meio de um mestre que desenvolveu um grande trabalho lá. A gente tem no Jardim São José, onde fica o Instituto de Pernas pro Ar, uma rua que se chama Vicente Ferreira Bastinha. E a gente teve essa placa dada assim, na cidade pelas mãos do mestre João Pequeno. E eu estou lá nesse bairro tem 10 anos, desenvolvendo um trabalho com a capoeira. E aí eu criei um instituto que chama Instituto Pernas pro Ar. Na verdade tem um nome, porque tudo tem que ter um nome, né? Tem um CNPJ, porque tudo tem que ter um CNPJ. E assim, tem toda essa parte que a gente não pode fugir dessa parte de organização. Mas a minha grande ideologia, o meu grande ideal quando eu pensei nesse espaço era viver a capoeira, poder ter um projeto social que muitas pessoas como eu iam encontrar para poder fazer capoeira e dar a oportunidade das pessoas pensarem na vida delas com a capoeira. Lá no céu tem 3 estrelas, todas 3 em carreirinha. Uma é minha,
a outra é sua, a outra é de Dona Terezinha. Boa tarde a todos vocês. Peço licença a Dona Terezinha, minha avó de muro, eu digo que ela é minha avó de muro. Ela já virou estrela, hoje brilha em carreirinha. Ela era uma vizinha ali que a gente dividia nas casas populares onde eu vivia, em Águas de Lindóia. A gente dividia, de certa forma, os espaços da casa pelo muro, né? Então, a Dona Terezinha do lado de cima e a gente do lado de baixo. Minha mãe trabalhando dia e noite e Dona Terezinha nos olhando lá, todos crianças, pequenos, descalços, seminus, correndo para lá e para cá. E ela dizia: "Fio, não mata a formiga, tadinha. Fio, já tomou banho? Sua mãe trabalha muito. Já limparam a casa? O que vocês comeram?" E depois, mais tarde, eu fui fazer... eu ia fazer química, tal, queria ir para essa área, né? Depois descobri que eu queria mesmo dar aula, assim, ser professor. A minha forma de trazer para vocês o resultado da minha experiência no Capoeduca vai ser trazendo a dança que eu tive o prazer de dançar, redançar, né? Dançar novamente. Não da mesma forma, né? Porque a gente nunca dança uma dança da mesma maneira. Então, eu agradeço a Norma por ter dado a oportunidade da gente ter escolhido o tema, que foi arte capoeira, porque nesse tema eu pude trazer a multiplicidade que a capoeira realmente abre, né? Quando a gente entra em contato com ela, é exatamente isso, né? Você pode ser aquilo que a capoeira te permite ser. Você pode entrar em contato com ela e você pode se desdobrar a capoeira. Então, nem capoeira e nem o que realmente você está trazendo. Então, você fica nesse entre-lugar, né? Que eu gosto muito de pensar. Aproveito a oportunidade de participar desta mesa no seminário do Capoeduca Itinerante, Interfaces entre Educação e Patrimônio Cultural e Material, que finaliza o percurso de encontros e rodas de conversa que tivemos neste ano de 2018 para iniciar esta apresentação. Escolho este momento porque a situação pede uma participação nesta mesa e porque, após transcorrido certo tempo, é possível retornar o projeto daquilo que foi desejado e planejado junto com as professoras Norma Trindade e Jaqueline Mendes, com as lideranças de cada núcleo de capoeira e todas as pessoas que participaram em cada encontro, e daquilo que foi realmente acontecendo e fazendo o projeto se realizar, nessa ponte entre universidades e os grupos de capoeiristas. Tomo como um recurso facilitador, para minha orientação, 3 tempos envolvidos no percurso, ao que eu denomino antes, enquanto e pós, para localizar neles espaços e memórias e fazer o exercício de evocação e de construção de sentidos a partir deste momento presente nesta apresentação oral. Do tempo denominado antes, tomo a ideia provocadora da itinerância, que se fez premente neste curso com a vontade de fazer circular os saberes estando nos lugares em que eles se fazem presentes, nos diferentes espaços da cidade, nas sedes e nos núcleos de capoeira, nos bairros campineiros, e a universidade, no distrito de Barão Geraldo, aproximando pessoas e lugares que se localizam em pontos diferentes do mapa, com os seus modos de funcionamento e suas visões particulares. Essa itinerância, que remete a um nomadismo, põe para andar o meu corpo habituado a certa rotina de lugares, de tempos, de pessoas, o que me familiariza com determinados cantos e pedaços da cidade e me faz sentir estrangeira em outros. O estrangeiro é aquele lugar ou aquela pessoa que remete ao exótico, ao inimigo ou ao possível amigo, tensionando sensações de fobia ou de filia no que toca ao diverso, ao múltiplo, ao misturar-se, ao contagiar-se,
ao contaminar-se com os germes que provêm da alteridade. Das suas interpretações a respeito do desenvolvimento desse projeto, e isso foi bastante destacado, né? A importância dessa. E aí eu vou usar um termo que um dos mestres que participou do projeto, no início ele disse para a gente assim: a gente não costuma atravessar a ponte. E ao final, a avaliação, né, das pessoas indicou que a gente conseguiu, né, por meio dos encontros, transitar nessa ponte que pode aproximar, mas também pode afastar, né, os territórios e as comunidades de saber, né? Então, para finalizar minha fala, eu queria dizer que a gente vem buscando, com esse trabalho e com os estudos que a gente vem desenvolvendo, a gente quer alargar, né, o horizonte epistêmico, buscando chaves outras de compreensão do mundo, outros modos de se produzir conhecimento, né? Outras condições de se fazer pesquisa. Então, esse alargamento, né, de referências epistêmicas para a gente é muito necessário para que a universidade possa desenvolver práticas de resistência, né, contrariando todo o histórico que a universidade, o histórico elitista excludente que a universidade pública tem, né? Então a gente tem essa preocupação. Tem um outro aspecto também, isso tem a ver com o pensamento decolonial inclusivo, né? Poder ampliar, trabalhar com uma perspectiva não monocultural e universal, mas pluricultural e pluriversal, né? Essa é a nossa opção epistemológica, acadêmica, que entendemos que tem um cunho político de resistência, né? E ampliação de participação, de acesso e de produção de conhecimento. Acho que é importante também dizer que esse projeto, ele é também parte de uma das... parte não, digamos assim, ele é uma estratégia que eu particularmente venho utilizando, não somente algumas pessoas vêm utilizando, mas eu venho me valendo disso, que é se valer da extensão universitária para efetivamente fazer uma articulação entre experiências, escutas, diálogos e saberes. Com isso eu estou dizendo que a gente pensa e visa estar trabalhando com o princípio constitutivo da universidade brasileira, que é a articulação entre ensino, pesquisa e extensão. E a minha compreensão de extensão universitária não é aquela compreensão de que a extensão é um produto dos estudos realizados na universidade. Eu penso que não. Eu tenho compreendido e produzido extensão universitária como um modo, né, de fazer estudos, né, um modo de produzir experiências e essas experiências produzirem novas demandas, novas perspectivas de discussão e com isso ir alimentando esse tripé pesquisa, ensino e extensão. Então é desse modo que a gente vem fazendo extensão universitária na perspectiva decolonial e inclusiva, né? Então acho que é isso. Quando eu venho de Luanda, não veio só. Quando eu venho de... Como professora do mestrado em educação do Unisal,
faz parte das nossas tarefas como professor universitário, a docência, a pesquisa e a extensão. E por conta dessa dimensão é que eu me juntei à Norma e à Jaqueline nesse projeto de extensão que foi o Capoeduca, como uma das tarefas que a gente se incumbe no universo acadêmico, como lugar de produção de conhecimento e de divulgação também. Da minha participação no seminário e no projeto de extensão, eu gostaria de frisar algumas coisas, especialmente a minha aproximação com a capoeira, que não sou capoeirista, e pensar como que ela me afeta. E dentre várias coisas que eu poderia dizer, penso que a mais importante nesse momento, para mim, que sou da educação, é pensar como que a capoeira educa, o que é possível se aprender na capoeira, sem necessariamente haver uma relação de ensino ou de método, que é bastante frequente no universo formal. Então, pensar como que as práticas de socialização, as práticas formativas acontecem numa roda de capoeira, quando as pessoas se encontram, e o que é possível aprender quando as pessoas estão juntas, é o que para mim é interessante de chegar mais perto, de me aproximar e de tentar entender. Um outro aspecto que é interessante para mim de levar em consideração é que o curso de formação que a gente tentou colocar em prática levou em conta alguns princípios e, dentre eles, o princípio da não hierarquia, em que a gente não tentou buscar uma relação de quem sabe e quem não sabe, e a academia levar para a periferia, para os grupos de capoeira, um conhecimento tido como socialmente reconhecido, mas que a gente pudesse estabelecer relações mais horizontalizadas, em que todos trouxessem os seus saberes e a gente pudesse aprender junto. E aí, nesse sentido, a gente, como formador, também se colocar nesse lugar do aprendente e de alguém que pode ser tocado pelas demandas e pelas necessidades das pessoas, e a partir de uma escuta sensível e aberta, tentar dialogar e problematizar com essas pessoas a partir de conceitos e de um referencial teórico que tensione o senso comum e o lugar de uma certa estabilidade cotidiana, um lugar de conforto nas práticas sociais, nas práticas educativas, no nosso papel nas relações sociais. E aí, nesse sentido, então, a gente também ser afetado como alguém que aprende nisso, já que a gente não tem as respostas prontas. E um último ponto que para mim é interessante, de pensar que deslocamentos que foram possíveis acontecer, tanto por parte de quem participou, como os capoeiristas, os educadores, como a gente também como formador, nesse lugar que a gente também assumiu de ser educando. Não o professor que sabe, que ensina, mas aquele que também, numa relação de circularidade, aprende junto com as pessoas e dependendo da forma como a gente é afetado. Então, tanto uma dimensão intelectual, como uma dimensão social, como uma dimensão afetiva também, que eu penso que foi interessante da gente assumir, essa relação da sensibilidade. Ainda não talvez chamado de democrático na nossa vida tão difícil quanto irregular nos nossos aprendizados. Meu nome é Leandro Del Caro, eu sou estudante em licenciatura em Ciências Biológicas aqui na Unicamp e conheci a Norma numa disciplina de Educação Inclusiva, que é letiva para mim, e no meio das discussões dessa disciplina eu fui apresentado ao referencial teórico, né, que é discutido, os pesquisadores decoloniais e pós-coloniais, e com eles eu resolvi desenvolver minha pesquisa de iniciação científica, onde eu estudo as relações de poder que existem dentro de uma sala de aula entre os professores e os alunos. E nesse momento de conversa com a Norma, ela me convidou a participar do Capoeduca itinerante. E esse foi meu primeiro contato com um projeto de extensão, que eu saí da Unicamp para realizar atividades acadêmicas. E com ele também foi aberto várias portas para eu entender que eu não preciso necessariamente estar dentro de um laboratório ou estar fazendo pesquisas acadêmicas mesmo, né?
Eu não preciso estar sempre lendo, sempre pesquisando alguma coisa para estar divulgando o que acontece na faculdade e levar diversos assuntos que eu tenho daqui de dentro, tanto da área de biológicas quanto na área de educação, para conversar com outras pessoas, né? E um espaço não formal de educação. Conhecer também o espaço não formal de educação é uma coisa muito bacana. Conhecer esse espaço não formal de educação veio a agregar na minha formação no momento em que eu pensava apenas em dar aulas em escolas, né? Eu imaginava apenas sendo professor em sala de aula, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. E nessas conversas que a gente tinha durante os encontros do Capoeduca, eu percebi que vai além da escola, né? Que pode ser tanto numa escola de capoeira como num museu. E essas portas abertas agregaram muito, né, na minha formação, me deu mais ânimo, me estimulou muito a continuar a graduação que eu estou fazendo, que pretendo terminar ano que vem. E foi muito bom sair da faculdade para ter isso, né? A gente sair um pouco dessa bolha. Eu sou nascido e criado em Barão Geraldo, então sair de Barão Geraldo para mim já é um passo muito longo, já é um passo muito grande. Ir para a periferia de Campinas, conhecer os centros longe, né, de Barão Geraldo mesmo, para mim só de estar no local já é diferente, né? E poder ter esse contato direto, tanto com os líderes das comunidades, tanto com as pessoas que vivem lá, tanto com as crianças que também participavam do projeto. Foi muito bacana essa experiência de troca, porque ao mesmo tempo que eu falava das minhas vivências dentro da faculdade, eles falavam também das vivências dele fora da faculdade, né, nos bairros, nas comunidades que eles viviam. E isso foi maravilhoso. Eu achei fantástico conhecer diversas pessoas que eu tive contato de janeiro a setembro, né, nesses 7 encontros que a gente teve. Eu felizmente consegui participar de todos os encontros. Eu e a Norma, acho que fomos as únicas pessoas que participamos certinho de todos os encontros. E eu não tenho muito o que reclamar, não tenho muito o que falar mal desse projeto. Eu acho que tem que ser muito mais divulgado projetos de extensões em qualquer âmbito, tanto na educação, tanto na biologia, porque são coisas que infelizmente não são tão importantes, né, para os professores, não são tão importantes quanto a pesquisa, por exemplo. Durante os encontros eu fiquei encarregado em registrar, né? Então eu tirava foto, fazia vídeo, às vezes gravava algumas falas dos participantes com as percepções dele, né, perante o encontro. Ajudava a Norma em toda a organização, sempre ia com ela, saía com ela para almoçar depois, né, partes boas. E cuidei também da página, né? Eu divulgava os eventos, fazia as chamadas dos filmes, dos documentários, dos textos que deveriam ser lidos, né? Poderiam ser lidos como material de apoio. Então, cuidei dessa parte de registro e divulgação do evento. Eu não conhecia, eu nunca tinha entrado numa escola de capoeira. Então, só de entrar num espaço que é bem amplo, aberto e sem, vamos supor, cadeiras, carteiras, né, que eu sou acostumado a dar aula dentro de escolas, é muito interessante, né? O círculo, para mim, é maravilhoso. Eu acho que as conversas, né, as discussões que ocorriam em círculo, naquele espaço amplo que a gente tinha, era uma coisa muito bonita, que é o que a gente discute muito, né? Essa não verticalização do poder. Dava para ver que eu sendo aluno, a Norma sendo uma professora, doutora, e uma pessoa, uma criança e uma assistente social e alguém que cuidava daquele espaço de capoeira, a gente tinha o mesmo momento de conversa e a gente tinha a mesma propriedade para falar naquele momento. Isso me deixou muito feliz. Os instrumentos eu achei maravilhosos, não conhecia, né, o batuque, eu achei um som maravilhoso. Não me atrevi a pegar no berimbau, medo de passar vergonha, mas eu não sei o nome do atabaque? Do atabaque, né? O som do atabaque para mim é um som lindo, maravilhoso. Tivemos encontros, né? Quando a Mãe Ndango chegou, mesmo eu não participando, não conhecendo tanto ainda as religiões de matrizes africanas, até eu senti a energia, deu para ver que todo mundo ficou feliz, todo mundo parecia que tinha descido uma luz naquele momento.
Então essas experiências que eu tive me ajudaram muito também no meu âmbito pessoal. Então esses encontros me fizeram perceber que tanto a resistência negra, a resistência popular, elas são meio que a base de tudo que a gente consegue estudar hoje, né? Nos meus estudos, em que eu estudo a relação de poder entre professores e alunos, é possível perceber que alunos que são negros e alunos periféricos, eles se percebem inferiores ainda mais nessa relação, né? Então é muito bacana perceber como tudo está ligado, como essa rede existe e como a gente faz parte dela, e que o primeiro passo que a gente tem para se libertar dela é perceber que a gente faz parte dela, dessa rede de várias relações de poder que existem. E a gente só percebe isso participando, né? Participando e saindo dessa bolha da faculdade. A questão da itinerância, com certeza, como a Norma disse, quebra completamente essas questões de poder, né? A gente sair do nosso local de conforto e ir para um centro, para ir para um bairro, eu acho que demonstra para a população de lá que a gente tem interesse em sim escutar o que eles têm para falar. O que é meio engraçado até, porque nos primeiros encontros eu lembro de uma moça que disse que a gente era professorzinho da Unicamp que estava indo lá dar aula para eles. E que depois do encontro ela percebeu que não era isso, né? Que a gente estava tendo uma troca, que era uma conversa. Então, com certeza, né? Vir para a Unicamp para muitos é difícil, né? Como pegar o ônibus, ida e volta, que nem R$10, né? Tem gente que realmente não tem. Então o fato da faculdade sair e ir para os lugares já torna uma conversa mais horizontal, né? E também a gente sempre deu abertura. Eu acho que o fato da gente ir antes aos centros e conhecer quais eram as problemáticas necessárias naquele lugar e depois pesquisar sobre isso para levar os temas de interesse, também é uma questão que deu uma maior abertura, né, de ouvir relatos em relação à infância com, né, tráfico de drogas, pessoas que viravam aviãozinhos, crianças, né? Então esses relatos que foram necessários da comunidade para a faculdade deu esse retorno, eu acho que foi importante também. O ideal seria sempre as mesmas pessoas participarem, né, de todos os encontros. Mas a gente sabe que isso não existe, que não é tão viável, mas a troca de pessoas também é uma coisa interessante, né? Perceber a realidade mesmo dos diferentes lugares que a gente visitou. Eu não sei, eu acho que tem que continuar mesmo, tem que ir pra frente, tem que ter a segunda, a terceira. Essa já é a terceira edição, se eu não me engano, né? Que é a primeira que é itinerante, mas é a terceira edição de um trabalho que faz esse tipo de conversa. Então, eu acho que tem que ter uma quarta, uma quinta, uma sexta edição, sim, né, para manter vivo o projeto de extensão dentro da Unicamp, para mostrar que é um projeto necessário e importante, e também para a gente levar isso para os lugares, né. E para conhecer também, é muito legal quando foi muito legal quando teve o seminário, que muitas pessoas vieram para conhecer o mestre Saudade na finalização, né. Então eles têm que ter essa noção de uma faculdade pública que é deles também, né? Que tudo que a gente faz aqui é para eles também. Todas as pesquisas que a gente realiza aqui não tem que ficar só aqui, mas tem que chegar neles também. Então o projeto de extensão acho que coopera muito com essa divulgação do que a gente faz aqui dentro. Eu só tenho a agradecer também, né? A professora Norma, assim, maravilhosa. Conhecer a professora Jaqueline, professora Renata, né, a Jos, todo mundo, assim, foi mestre Formiga, foi muito bacana conhecer, participar das discussões, fiquei muito feliz, me senti sempre muito acolhido, né, mesmo nunca tendo feito aula de capoeira, sempre me senti muito acolhido por todos, então só fica meu muito obrigado, espero que dê certo, que continue, né, que sejamos resistência, que, enfim. É apenas muito obrigado mesmo. Quando eu venho de Luanda, eu não vejo só. Para falar do projeto Capoeira Educa Itinerante, acho que eu gostaria de colocar sobre a minha participação, porque na verdade eu participei de duas experiências. Antes desse projeto itinerante,
eu havia participado do projeto Capoeduca, que aconteceu lá na sede do Capoeira Ibeca. Tivemos uma série de encontros e, de certo modo, foi a partir dali que também aí foi gerado essa possibilidade da gente pensar nesse Capoeira Educa itinerante, né? Que nós tivemos a oportunidade de percorrer aí vários espaços. Eu acho que eu gostaria de falar, em primeiro lugar, sobre a importância desse projeto, principalmente é um projeto de extensão e essa relação da universidade com esses espaços que estão vinculados a comunidades, a grupos e no caso especificamente aí, né, da capoeira, da gente pensar nessa relação, né? Nós estamos numa faculdade de educação e eu vejo essa necessidade da gente pensar as questões, existem trabalhos já, mas para a gente procurar enfatizar mais esse olhar que eu diria aí nas palavras da Vera Kandal, quando ela fala em reinventar a escola, precisamos olhar para outros ecossistemas educativos. E eu vejo, quando a gente entra aí no campo da capoeira, né, desses espaços, a importância de pensar esses espaços como espaços em que ocorrem práticas educativas, né, e que tem tempos próprios, formas próprias, saberes próprios. Então, eu acho que quando a universidade se propõe a um projeto de extensão que vai fazer esse movimento, esse diálogo aí com esse espaço da capoeira, acho que é exatamente um processo de aprendizagem de ambos os lados, né? Para nós, porque nós temos que ter uma abertura para chegar nesses saberes, a forma como eles são organizados, a forma como eles realizam aí as suas práticas, os seus processos de educação. E ao contrário também, quando a universidade vai para esses lugares, eu acho que o nosso papel é de fomentar as discussões, se colocar no papel de escuta. E acho que um ponto muito importante, que para mim foi muito marcante no Capoeduca, nos dois momentos, foi exatamente muitas das falas dos participantes, né, nas avaliações. A primeira coisa que eles falaram para a gente, o que nós temos de muito legal nesse projeto, é que vocês, universidade, estão vindo aqui. Então, eu diria que um ponto forte foi essa questão de nós irmos até lá, né? Tivemos atividades aqui mais ao final, que foi possível eles virem para a universidade, mas basicamente, acho que todo o projeto, todo o trabalho, essa ideia da gente ir lá, e principalmente com esse lugar da gente não ter aquela ideia de que estamos aqui para trazer conhecimento, né? Muito pelo contrário, na verdade, da gente poder promover um espaço de interação em que possam circular muitos conhecimentos. Tanto os que nós temos no campo da educação, mas tanto os vários saberes, né, os diversos conhecimentos que a gente vai poder encontrar aí nesses lugares. Então, eu lembro que na finalização do projeto, eu até trouxe uma imagem da ponte, né? E até coloquei, a universidade precisa atravessar a ponte. Então, e também do outro lado, né? E é a minha grande pergunta, e acho que é um campo que a gente vem discutindo muito, que é essa questão da decolonialidade do saber, de que forma a universidade ela vai abrir o seu espaço para outras epistemologias, né? Para outras formas de saberes. Eu acho que também foi muito importante no Capoeduca itinerante, porque em cada espaço, né, se conversavam sobre as temáticas, o próprio espaço definia as temáticas, e aí a gente pôde ter uma interlocução muito grande, uma circulação muito grande em torno de vários pontos. E eu gostaria de marcar, acho que um encontro que eu pude participar, né, com mais intensidade, que foi um momento das discussões em torno de ancestralidade. E eu diria assim, e até a participação de Mandango lá nesse espaço, né, que foi no espaço de capoeira, lá em Nova Campinas. E a gente teve a oportunidade de assistir um vídeo do Cobra Mansa, em que ele fez uma pesquisa sobre algumas práticas de movimento, né, que em alguns lugares que ele circulou lá na África. E interessante que seriam jogos de movimentos
mas que você consegue ver até um fio de proximidade com muitas práticas que a gente encontra no Brasil, que são jogos de combate, na verdade. E nesse momento que foi nesse encontro, assim, porque a minha relação lá na capoeira foi muito interessante, porque a minha aproximação afetiva de constituição é por causa da minha participação em comunidades aí de matrizes africanas. E quando eu vou para esse espaço da capoeira, eu começo a ter alguns afetamentos, né, de olhar enquanto uma prática que também tem uma origem e também tem a sua ancestralidade vinculada a esses povos que atravessaram o Atlântico. Então, eu diria que isso foi um ponto muito forte para mim. E quando nós estávamos lá discutindo exatamente essa questão da ancestralidade, até mesmo nós, porque existe, né, dentro desses grupos que a gente foi, tem pessoas da minha comunidade, que é um Tata, que faz parte o grupo, que é o grupo lá do Vadinho de Hortolândia, ele faz capoeira também. E foi ele que levou Mwendango, ele é jovem. E acho que esse encontro foi muito especial, porque aí pôde haver um pouco esse diálogo e da gente pensar como que essas práticas, como isso nos constitui, e como a gente vai recebendo isso daqueles que vieram antes da gente, né? Daqueles que foram construindo o legado e foram produzindo essas formas de resistência. E essas formas de resistência estão na linguagem, né? Na linguagem do corpo, na linguagem desses jogos, na forma como você cria também, até uma forma de estar no mundo, eu diria que até um movimento filosófico mesmo dentro dessas práticas, né? Uma forma assim de ser, estar e de conceber o mundo e de conhecer. Eu acho que um outro ponto importante também, que foram espaços diferentes, com experiências distintas também, ou seja, de você não pensar essa ideia de unificar a capoeira e de trabalhar inclusive com essas aproximações de distanciamentos e as próprias tensões que são geradas aí. E foi uma coisa que eu trouxe mais na avaliação final, que eu acho que exatamente a potência e a força desses encontros é encontrar para dialogar, mas não um diálogo pautado na harmonização das ideias. Muito pelo contrário, pensar num processo dialógico que você vai tensionar mesmo as diferenças de ponto de vista, as diferenças até de se entender a própria capoeira. Que eu acho que isso, pensar a capoeira com um campo aí mais múltiplo. Outra questão também, que eu acho que o que moveu muito a nossa participação, da gente perceber várias faixas etárias, né? Então nós tínhamos pessoas mais velhas, com diferentes profissões, mais jovens. Então, em cada encontro a gente percebia as diferentes preocupações em relação à nossa própria sociedade mesmo, em relação à ideia de formação, de educação, mas vinculada às experiências que cada um tinha em seus contextos. E como que, de certo modo, esses espaços de capoeira, eles trazem essas pessoas com essas experiências e produzem aí, acho que toda essa possibilidade mesmo de se trabalhar com as diferenças. Tivemos também participação de pessoas que não eram da prática da capoeira, mas que tinham aí proximidade. Então, o que eu acho que foi muito rico nesses encontros foi exatamente essa heterogeneidade aí de pessoas, né, das mais variadas, tanto em termos de faixa etária, como em relação às experiências que elas tinham com a capoeira. Eu sempre passei por perto da capoeira, nunca fiz capoeira, não sou capoeirista, mas eu diria que o meu afeto em relação a esse espaço foi muito mais vinculado à participação que eu tenho nessa comunidade aí que a gente fala de matrizes africanas. Então eu acho que foi um momento muito rico. Eu acho que a gente pode pensar mesmo em continuar a força desses diálogos e dessas conversas, né? Sempre aumentar essas vozes. E ao mesmo tempo que a gente tem esse projeto de extensão, ele foi muito alimentado pelos estudos que nós fazemos aqui no Grupo Fala, nessa linha de pós-colonialismo e decolonialidade.
Então, promover um pensamento decolonial, na minha perspectiva, é você provocar deslocamentos daqueles lugares que sempre se colocaram como centro. Ou seja, esses que se colocam como centro, foram eles que inventaram a ideia de que existe um fora, que existe uma periferia. Então, um pensamento decolonial, ele teria essa ideia de tensionar esses lugares estabelecidos, né, essa separação entre o dentro e o fora. E muito mais a gente pensar em atravessar fronteiras e trabalhar com a multiplicidade. Então, é isso que eu gostaria de colocar.